Tranquilo, como foram de final de semana, como foram de feriado, como que foram de lives de final de semana, né? Não sei se vocês acompanham live. É, foi bom. Foi bacana, né? Bom, então, como a gente acaba fazendo quase toda semana, né? Vocês lembram o que a gente conversou na última semana? Eu faltei a aula. Pensei que ia ter aula mesmo. Deu errado. Esqueceu do feriado. Foi é que todo dia em casa. Pra mim, todo dia é feriado. Ah, tá certo. Tá certo, tem que ter a rotina, pô. A Júlia tava me cobrando, pô, você não vai mandar os links? Eu falei, não, tava no intervalo ainda. Só depois do intervalo que começa a aula. Agora tá acabando o intervalo, agora a gente vai começar. Né? Então, aí traçou um quadro mais ou menos, né? Deixa eu colocar ele, que ele serviu mais ou menos de introdução, vai, porque a gente vai começar a discutir a respeito do futebol, né? Deixa eu colocar lá aqui. A gente chegou a fazer um quadro mais ou menos nesse sentido aqui, né? Nessa divisão, né, que a gente pode acabar entendendo a respeito do futebol, vendo que o futebol muitas vezes vai ter muita política por trás dele, a gente vai ver a questão do futebol também sendo entendido como uma prática que traz um certo prazer, uma certa satisfação para as pessoas quando está relacionado ao lazer. O futebol ele pode ser utilizado também para o ensino, né, dentro das escolas, por exemplo. Você pode ter a prática do futebol por alguns sendo utilizados como uma forma de se exercitar, uma forma de fazer exercício para ter melhoria da saúde. A gente viu a questão do futebol ainda sendo compreendido como um esporte, mas um esporte espetáculo. A hora que você vê a diversidade que existe em torno de campeonatos e torneios, a questão do todo o dinheiro que está envolvido dentro das partidas, a existência de produtos licenciados, vendas de ingressos, venda de pacotes, os pay-per-view, sócio-torcedor, o próprio jogador, muitas vezes, que acaba, quer queira, quer não queira, sendo mercadoria. A gente até citou o exemplo. Imagine se hoje aqui na aula, não sou eu que estou dando aula, aparece uma Sária falando que o Kleber foi vendido para outra faculdade, ou foi emprestado. O Kleber foi emprestado para outra faculdade, a gente vai pagar uma parte do salário dele, a outra faculdade vai pagar o restante. É uma coisa estranha, é um universo que existe de uma maneira muito explícita no futebol, né? Em outros esportes você encontra também essa questão de jogadores sendo contratados por outras equipes, mas não na mesma intensidade ou com os mesmos valores, muitas vezes, que você acaba encontrando dentro do futebol. E a gente viu também a questão do fanatismo, que surge principalmente quando a gente pensa naquele torcedor que encara em si como sendo a única coisa existente na face da Terra, né, para ele. E assim, nesse processo, ele não aceita ninguém, nada que vá contra a paixão dele por determinado clube. E eles, muitas vezes, eles não compreendem a importância do torcer, de modo que aqueles que torcem contra ele resolvem na força, né? Então a gente vai ver que no futebol a gente acaba encontrando um pouco disso. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar nesse quadro teórico que a gente fez aí? Não, mais nada? Acho que não. Não? Maravilha, então. Então, a ideia de hoje, na verdade, é entrar praticamente na matéria. Mas antes de a gente entrar na história do futebol,
Eu queria dar um pulinho lá na plataforma da Saga com vocês, porque a plataforma da Saga, ela acaba fazendo uma unidade bem interessante quando ela fala a respeito da história e da evolução do futebol de campo. E aí começa uma coisa muito interessante, que é a partir do título, História e Evolução do Futebol de Campo, né? Por que será que eles colocaram futebol de campo, né? Não faz muito sentido. Eu não sei quem criou essa unidade, mas ainda tem essa convenção da divisão, né, do futebol de campo e futebol de salão, sendo que o futebol de salão praticamente é uma modalidade que já não tem tanto destaque assim, né? Hoje então a gente vai ter o futebol e o futsal, né? É, Pode ser que seja uma forma de é, fazer com que haja uma distinção, por exemplo, do futebol americano, mas mesmo o futebol americano em si, ele acaba, né, sendo realmente chamado de futebol americano. Na verdade, o que a gente vai encontrar? O futebol, quando ele surge, na verdade, ele surge lá na Inglaterra com o nome de soccer, né? Na verdade, ele surge com o nome de futebol, e daí, nos Estados Unidos, ele acaba sendo diferenciado para futebol, o futebol americano, e soccer, o futebol inglês. Então, quando a gente entra na unidade aqui, seria interessante vocês darem uma fuçada nessa unidade, que o pessoal já andou dando uma olhada aí e tal, que ele acaba trazendo alguns conteúdos um tanto quanto legais, né? A gente tem lá a questão do nosso desafio, e essa questão do desafio, ela acaba sendo importante de se analisar. A gente já chegou a discutir um pouco a respeito dele na última aula. Os exercícios, de novo, mais uma vez, é sempre bom dar uma olhada nele lá para não ficar tão assim sem prática, de fazer, de responder questões. Para as próximas semanas, né, lá para as próximas semanas, eu estou já me estruturando aqui direitinho. A gente vai ter alguns exercícios daí para mandar para vocês. Provavelmente vai ser também pela plataforma, ou eu mando pelo e-mail, aí vocês retornam para mim. Mas a gente vai continuar tendo alguns exercícios desse tipo. Então, vamos lá. Então, a ideia principal então, de hoje acaba sendo entender um pouco o que é o futebol, qual que foi a origem dele, né? Da onde que ele veio. Se vocês procurarem lá na área do aluno, eu coloquei uma quantidade de referências que são importantes de vocês darem uma olhada, que para quem gosta e quer conhecer um pouquinho mais o futebol, acaba sendo bem interessante dar uma olhada, né? Seja trabalhar esse futebol dentro da escola, seja trabalhar esse futebol fora da escola, que acaba sendo muitas vezes o que a maioria acaba fazendo, né? Mas no que diz respeito principalmente à origem, à história do futebol, esses dois livros aqui eles acabam sendo bem interessantes, o Soccernomics e o Futebol Explica o Brasil, né? Um que traz todo o aspecto econômico que gira em torno do futebol, que vai além daquilo que a gente pode muitas vezes imaginar, né? O Futebol Explica o Brasil, uma história da maior expressão popular do país, é bem legal porque ele consegue relacionar os acontecimentos do futebol, as conquistas que o futebol brasileiro acaba tendo e como que essas conquistas refletem mais ou menos dentro da política do país, né? Deixa eu ver qual foi a outra aqui, o Negro do Futebol Brasileiro. Eu mandei para vocês, acho que 4 links. Eu falei que era da ESPN, mas no fim era o documentário da HBO, que falava da história do negro no futebol brasileiro. E Futebol, uma janela para o Brasil, também acaba sendo um livro bem interessante que fala a respeito dessa história. Mas então, o que a gente acaba encontrando na literatura, né? O que a gente acaba encontrando na literatura? Dentro da literatura, você vai ver muitas vezes muita informação e é preciso a gente ter uma certa criticidade na hora que a gente tem acesso a essas informações. Por que eu falo isso? Porque você vai encontrar, e muito na literatura,
a relação de determinadas práticas com bola na história da humanidade e que esses autores acabam meio que traduzindo como prática de futebol, né? Você vai ter, por exemplo, no Japão, na China, na Grécia, na Idade Média, né, na Itália, no México, até mesmo aqui no Brasil, né, na América do Sul, com os índios, determinadas práticas que envolviam a utilização de um objeto esférico que era controlado com os pés e que se tinha um objetivo específico com esse objeto, seja acertar um buraco, levar ele até um determinado ponto. Você vai ter muito disso na história, mas eu acabo entendendo, e não só eu, como outros autores também acabam entendendo, que isso pode ter sido uma forma de inspiração para o que é o futebol, mas a gente não pode classificar essas práticas, classificar essas ações aí que existiam como futebol. Só para você ter uma ideia, esse Tsuchun aí da China, ele era uma prática, por exemplo, que era realizada ao final de batalhas. Então, no final de uma batalha em que você tinha um exército que era o vencedor da batalha, cortava-se a cabeça do general adversário e dava para os soldados brincarem com essa cabeça, né? Então, eu acho que não podemos muito associar isso como sendo futebol. É uma coisa um tanto quanto estranha, né, de gente ter uma relação muito clara. Se a gente for para o México lá com os aztecas, você tinha também daí uma bola de borracha realmente, né, que eles tinham que colocar essa bola no alto onde você tinha um objeto, né, uma fenda numa parede lá, e eles tinham que tentar acertar essa bola lá dentro. O calcio na Itália, ele existe até hoje, né? E assim, a hora que você procura na internet alguns vídeos que falam do calcio italiano, é uma coisa de doido, né? O calcio italiano, o calcio, não o futebol, né? Deixa eu só entrar aqui no YouTube, porque tem aqui, ó, calcio. Eu vou sair desse compartilhamento de tela e vou pôr no YouTube aqui para vocês verem uma partida de calcio, para ver se chega um pouco próximo do que é o futebol hoje, ou que possa ser entendido como uma inspiração para o futebol, né? Então, o calcio italiano, ele acaba sendo mais ou menos o mesmo objetivo que tem o futebol. Eu tenho que pegar a minha bola de um lado e levar para outro. Só que o negócio é o seguinte, vale tudo. Então, vale soco, vale pontapé, vale chute, né? Aquela frase do mata o adversário tá quase sendo levada à risca aí, né? Então, você pode ver que a câmera, na hora que ela está transmitindo, ela meio que esquece se existe uma bola ou se existe um jogo propriamente dito, né? Olha lá, ó. Aí a equipe azul marcou um ponto, agora a equipe vermelha acho que vai sair com a bola. Não dá pra falar que é rugby e não dá pra falar que é futebol, né? Quantos pontos marcou ali? Meio. Como que se marca meio ponto? Ah, aí tem que entender a regra do negócio, eu não tenho a mínima ideia de como é que funciona, como é que faz pra ele marcar um ponto inteiro. É. Puta charca zoada que eles estão usando, misericórdia. Esse jogo aí é pra quem pratica arte marcial lá na sala, né? Com certeza, né?
vocês ganham esse negócio aí. É esse no meio. Se tivesse essa matéria na faculdade que não ia acontecer, né? Hoje a aula é Esse de aí cálcio. errado da Já sala. tá longe. Olha lá, agora completou a outra metade, fez um ponto. Coloca o rugby aí, professor. Eu nunca vi rugby, não. Aí, Rani, você vai ter que procurar no YouTube porque já é da matéria do Rubens. Não vou entrar na matéria do Rubens. Né? Rugby é jogos de invasão, que é no semestre que vem. Mas é um negócio bem louco, ó, equipe médica atendendo o povo no meio do jogo, né? É uma coisa de doido, é uma coisa de doido. Cálcio histórico. Eles estão jogando sem camisa também? Então, vale tudo, né? Ó, E uma barraca ali no canto? ali é a entrada, né? Ah, Mas não é sobre esse que a gente vai falar, mas serve como exemplo Ô, professor. que muitas vezes os historiadores eles relatam como sendo uma fonte inspiradora para o que seria o futebol. Eu não sei se... parece mais handball. É. Quem que ia falar? Quem que ia falar? Ô, professor, onde que eles estão marcando ponto que eu não vi? Ela tem que Não bater consegui enxergar. na grade, no fundo lá também, é um negócio estranho. Teria que ter mais calma para conseguir entender melhor esse negócio aí, né? É uma coisa de doido, é uma coisa de doido esse, não sei, esporte, né? Esse soccer aí italiano, ele é uma prática medieval, né? Ela é da Idade Média. Até o soccer inglês, na verdade, o futebol, né? Que a gente vai discutir hoje, ele também acaba sendo, num princípio, uma prática medieval, né? E assim, uma prática medieval no sentido de que não existia, por exemplo, um número de participantes de uma partida. Então você tinha partidas de futebol, né, na verdade muito mais lutas, né, entre vilas, e assim a equipe vencedora ela ganhava, por exemplo, a colheita da vila que foi perdedora ou um valor em objetos de valor, né, alguma coisa assim desse tipo, que era ganho ao final de cada partida. E assim, uma partida em que não tinha um número mínimo de participantes, uma partida em que valia tudo, inclusive você matar o adversário, né? Mas que chegou um determinado momento na história, principalmente na história da Inglaterra, que ele passou a ser proibido, né? Essa prática ela foi proibida porque ela estava indo contra os interesses da coroa, né? Ela interferia no dia a dia da coroa. Então, o futebol em si, nessa prática meio bárbara que existia, ele acabou sendo proibido, ele acabou sendo impedido de ser realizado pelas pessoas na Inglaterra, porque ele meio que atentava contra as vontades lá do rei, da rainha da Inglaterra, né? Então, você vê que até o futebol chegar naquilo que é hoje, ele teve que se transformar em muito. E o que acaba acontecendo para que esse futebol se transformasse e chegasse a ser uma prática parecida com aquela que a gente chega hoje a observar, por exemplo, na TV ou nos campos por aí, né? Você acaba vendo, principalmente a partir de uma escola específica, né, lá na Inglaterra, que ele resolve criar uma nova prática, né? E eu entendo que da mesma forma que aconteceu com o futsal, com o futebol ele foi da mesma forma. Por que eu falo que com o futebol ele foi da mesma forma? Porque no futsal você procurava atender uma demanda na época que existia, que era por espaços e por uma prática que fosse mais fácil, né, das pessoas poderem participar, né? Então, se você pegar o futebol, você precisava de uma área grande de 22 pessoas, e no futebol de salão você conseguia ter, no indoor foot você conseguia ter menos gente e podia ser também num espaço reduzido.
Na Inglaterra, qual que era o esporte que tinha uma maior aceitação e uma grande presença, né, principalmente dentro das faculdades, dentro das universidades na Inglaterra? Você tinha o rugby. Então, o rugby era um dos principais esportes praticados na Inglaterra. E aí, em 1828, um professor da escola de rugby, diretor da escola de rugby, ele resolve pegar um pouco daquela ideia que existia já do futebol, que era uma prática bárbara, e adaptar aquilo, ou seja, pacificar aquilo, né? Ele resolveu pôr ordem no negócio, ele resolveu pegar uma prática em que tinha um grande apelo popular, e resolveu fazer com que aquilo fosse um pouco mais organizado, ou seja, ele cria as primeiras regras do futebol, tendo como base o que era o campo, né, de prática do rugby. Então, por que ele acaba fazendo isso? Qual que é o propósito dele trazer o futebol, aquela prática um tanto quanto bárbara, que era realizada pelas pessoas, pela população no campo, e trazer ela para dentro da universidade, só que de uma outra forma, de uma outra maneira, né? A ideia dele era formar os líderes que fariam parte, que integrariam o Império Britânico. Então, a gente vai ver que um dos principais objetivos do Thomas Arnold, quando ele cria o futebol, é procurar fazer com que houvesse dentro da faculdade, dentro da universidade, a criação pelo esporte de uma forma de se comportar diferente, né? Ou seja, quando ele procura formar líderes, o que ele quer? Ele quer formar cavalheiros, ele quer formar pessoas que possuem uma boa conduta, que sejam honestas e que tenham capacidade de promoção de ordem social. Então, ele quer. Aí lembra aquela história que a gente viu no quadro de inicial da semana passada, o esporte e a educação? Então, pelo futebol, ele quer fazer com que haja uma educação diferenciada em torno daqueles que fazem parte daquela faculdade, daquela universidade. E assim, foi uma modalidade que a partir do momento que ela foi criada, ela foi difundida para outras faculdades também. E aí as faculdades escolhiam se elas queriam continuar com o rugby, ou se elas iam adotar o futebol, ou se iam adotar as duas modalidades, né? Então, se você for analisar, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, com o futsal, com o futebol de salão, com o indoor football, principalmente o indoor football, que foi uma prática surgida na CM, tentando atender uma demanda que existia por espaços para a prática do futebol. O futebol, por sua vez, ele vem principalmente com um intuito, né, com um surgimento dentro das faculdades, dentro da universidade, com um cunho bem educacional, né? Tanto que você vai ver que na história do futebol, você vai encontrar, por exemplo, a inexistência do árbitro nas primeiras partidas, nos primeiros anos de desenvolvimento da modalidade. Porque a partir do momento que você quer desenvolver e fazer com que haja essa honestidade, a boa conduta e o cavalheirismo, qualquer problema que surja dentro do campo que vá contra as regras ou que exija uma interpretação das regras, era aberto um debate entre os participantes, e aquela equipe que tivesse os melhores argumentos, ela ganhava o direito à posse de bola. Imagine que doido, cada jogo você tem um debate no meio do jogo para decidir se foi falta ou não foi falta, né? Era uma coisa interessante. E aí o que eles acabam criando antes da figura do árbitro? Eles criam a figura do capitão, que na verdade não era o capitão, né? O capitão ela foi uma interpretação do C que existia na frente do nome daqueles que eram os responsáveis pelo debate. Por quê? Porque esse C, que hoje é traduzido como capitão, na época ele era o cap. O que é o cap em inglês? O cap é o bonezinho, é o chapéu que um dos jogadores utilizava, e que quando houvesse uma
necessidade de debate, era ele que ia ser responsável por esse debate, era ele que ia argumentar com o capitão, ou seja, com o que tinha o boné da outra equipe. Quando você tem a realização das primeiras partidas internacionais, né, em que os times da Inglaterra saem da Inglaterra e vão jogar em outros lugares, e principalmente quando esses lugares eram regiões litorâneas, o que acaba acontecendo? O cap, que entendido, que era entendido como o que tinha o boné, acabou sendo traduzido como capitão, devido à abreviação da palavra capitão ser cap no idioma, né? O responsável pela embarcação é o capitão. Então, aquele que usa o boné dentro da partida de futebol também acabava sendo então o capitão, e isso meio que acabou sendo incorporado no futebol em si, e até hoje você tem a figura do capitão, não importa o idioma, você sempre vai ter lá alguém que vai usar uma tarja, uma bandana no braço escrito C, né, representando que ele é o capitão, ou seja, é ele que pode se dirigir ao árbitro, pelo menos em teoria, né? Ele é o único que pode se dirigir ao árbitro para argumentar alguma coisa. Então, você vai percebendo que lá daquele início, lá na universidade, lá em 1828, você tem aí um bom período de chão até você chegar com a criação da Football Association, né? O que é essa Football Association? Ela é responsável pelas regras, ela existe até hoje, né? Então, toda e qualquer alteração na regra do futebol, primeiro tem que ser aprovado por essa Football Association, né? Que está dentro da FIFA. Então, você vai ver que o futebol, ele se moderniza, mas ao mesmo tempo ele permanece ligado a muita coisa ainda da história dele, né? Então, você tem aí em 1863 aquilo que pode ser entendido como o marco inicial do futebol moderno. Por que eu falo marco inicial do futebol moderno? Porque antes disso, você tinha diferenças na forma de praticar o futebol. A partir do momento que você estabelece as primeiras regras, a partir do momento que você padroniza o futebol, você vai ver que ele só pode ser praticado dessa forma para ser entendido como futebol, né? Então, a hora que a gente vem lá no começo do semestre e mostra mais uma vez aquela figura da molecada jogando na rua, ou contando o exemplo das peladas que existem na praia, né? Elas se aproximam muito do que é o futebol, mas a gente não pode falar que aquilo é uma partida de futebol. Uma partida de futebol, ela tem que ter determinadas características para que ela seja entendida realmente como sendo uma partida de futebol. Então, a gente vai ter, a partir dessa padronização, a necessidade de expansão, né? E assim, a gente vai procurar tentar traçar um paralelo no que foi, por exemplo, esse futebol origem lá na Inglaterra e depois o que foi ele aqui no Brasil. Por que eu falo isso? Porque na Inglaterra o futebol começa popular, né? Ele começa popular, vai para as faculdades, aí ele acaba sendo formalizado, né? Ele acaba tendo uma padronização na forma de se jogar, né? Mas mesmo assim, você vai ver que no período que ele acaba meio que surgindo mesmo, você tem um período muito interessante na história da humanidade, que é o período de Revolução Industrial também, que está ali acontecendo, né? E como vocês podem lembrar, por exemplo, das aulas de história, a Inglaterra foi meio que o epicentro, né? A palavra que está em voga hoje, foi o epicentro da Revolução Industrial. Então, tudo que aconteceu relacionado à fábrica, à modernização dos processos de manufatura, ela se deu primeiro na Inglaterra, né? E aí, o que acaba acontecendo? O futebol, ele não tinha por princípio dentro da faculdade formar os responsáveis por uma sociedade melhor, né? Formar o indivíduo honesto, respeitador, todas essas coisas. Nada melhor do que jogar o futebol também como a prática das indústrias, né? Então você vai popularizar o futebol
a partir da aproximação dele das empresas, das indústrias, no sentido de promover um controle social. Eu creio que quando vocês tiveram a primeira aula do semestre com o Massari, ele falou um pouco a respeito da história da CM e ele falou também a respeito do fundador da CM, que no tempo livre do trabalho dele, ao invés de ele fazer igual todos faziam, de ir para bares e correr atrás de mulher na rua, ele ficava estudando a Bíblia no sótão da loja que ele trabalhava. Vocês lembram disso? As indústrias acabam percebendo isso também, né? Porque você tem um responsável, né? Um funcionário que sai e você não sabe se ele volta ou em que condições ele volta. Então eles acabam utilizando o futebol como uma forma de controle social, né? E como que seria esse controle social? Porque dentro de uma partida de futebol você tem o quê? Posições. Dentro dessas posições, cada uma tem a sua função. Dentro dessa sua função, você tem um espaço de campo que você trabalha. Ou seja, isso também reflete muito o que muitas vezes, representado dentro da empresa, né? E outra coisa mais interessante ainda, você tem um horário para início e um horário para fim da partida, não é verdade? Então, você vai ver que dentro da indústria, a hora que você consegue meio que relacionar tudo aquilo que é necessário e interessante, por exemplo, para um bom jogador de futebol, para uma boa equipe de futebol, ela está presente também dentro daquilo que seria interessante para uma empresa, com um funcionário. De modo que as empresas começam a ter anexo a elas campos de futebol, campos para a prática de futebol. Então, o funcionário ele trabalhava uma quantidade de horas X, e assim, não existia um limite de horas, igual hoje acaba tendo, 8 horas por dia. Então, tinha empresas que a pessoa trabalhava 10, 12, 14, até 16 horas, e quando ela tinha folga, quando ela tinha o lazer, o que a indústria estimulava? Que ela fosse jogar futebol no campo anexo dela. Isso é presente até hoje com as ADCs. Se você for ver as principais indústrias que temos aqui em Sorocaba, por exemplo, lá no Éden, todas elas têm uma ADC, todas elas têm um campo de futebol do lado, que é uma forma de você controlar. A partir do momento que o funcionário está dentro do campo de futebol, que é dentro da indústria, ele está sujeito a obedecer às regras e às normas de conduta que a indústria pega como sendo ideais, né? Então, a gente vai ver aí o futebol sendo utilizado então como uma forma de controle social, e quando surge lá na Inglaterra, o futebol ele acaba sendo um esporte popular, né? Um esporte de massa. E aí, qual que é o percurso que acaba acontecendo então, para que a gente consiga ter mais ou menos a presença, por exemplo, o início daquilo que seria o que é hoje o futebol profissional, principalmente o futebol onde os profissionais ganham milhões de dólares, né, para representar uma equipe, né, ou participar de torneios. Você vai ter lá em 1885 o início dessa profissionalização. E o que é a profissionalização do esporte? Vocês saberiam me dizer? É onde começa a agregar benefícios em cima para as pessoas em cima da prática do futebol. É onde eu começo a ganhar dinheiro para jogar futebol. Então é isso que eu estou falando. Tipo, Exatamente. não é só dinheiro. Então, você vai ter, nesse início de profissionalização, né, essa questão que o Everton falou de benefícios, que acabava sendo bem interessante. Se você puxar na história, você vai ver alguns jogadores que foram representar algumas equipes, e o primeiro contrato que ele assina, ele ganha 2 ternos, né? Ele vai ganhar 2 ternos e mais X dinheiro por mês. Ou ele vai ganhar 3 sapatos e mais não sei o que, ele vai ganhar. Então essas barganhas eram muito comuns no período, mas em 1885 realmente acaba acontecendo isso, você ter determinadas pessoas que tinham destaque no futebol, que começaram a ganhar dinheiro com isso, né? Então é mais ou menos o marco inicial daquilo que a gente acaba compreendendo
como a profissionalização do futebol, né? Então, o que vai acontecer? Quando você pega o surgimento do futebol lá na Inglaterra, você vai ver que esse futebol ele acaba sendo internacionalizado lá, principalmente no período de Revolução Industrial, né? Pré e pós-Revolução Industrial. Você tem uma expansão muito grande do futebol, devido à proximidade que existe entre os países ali mesmo na Europa, né? E aí, a gente vai ter, por exemplo, o futebol chegando no Brasil. Aí eu queria saber de vocês, né? Como é que o futebol chegou no Brasil, né? Porque aquilo que eu já cheguei muitas vezes também a comentar, todo mundo fala que o Brasil é o país do futebol. Eu falo que o Brasil não é o país do futebol. O Brasil é o país que tem o maior número de praticantes do futebol, mas não pode ser considerado o país do futebol, né? Porque você não tem, por exemplo, um entendimento por tudo que acontece aqui, de você concluir que, por exemplo, o Brasil ele investe de uma maneira considerável no futebol, de modo a ele ter um esporte que realmente acaba sendo democrático, em que tem espaços bons e amplos para todos praticarem, em que haja condições de todos assistirem a partidas de futebol, ou seja, um lugar em que você vê que realmente o país respira o futebol. Você vai ver o Brasil se apaixonando realmente por futebol de 4 em 4 anos. Né? De 4 em 4 anos você percebe que o Brasil para. Na verdade, o Brasil para porque ele não quer trabalhar, né? Na hora da partida de futebol. De modo que nem todos que estão ali entendem muitas vezes o que está acontecendo. Então eu falo que o Brasil é um país que gosta de futebol, mas não é o país do futebol. Você vai ter outros países por aí que tratam o futebol com muito mais carinho, com muito mais atenção do que o futebol, do que o brasileiro aqui, do que o nosso país, né? Mas, mesmo assim, a gente pode entender como sendo um esporte democrático no que diz respeito ao número de participantes, né? As duas equipes vão ter um número igual de participantes. As características físicas elas acabam sendo também indiferentes. Você vai ter quem é alto, quem é baixo, quem é magro, quem é gordo, quem é rápido, quem é lento. Todo mundo vai estar presente dentro de uma partida de futebol. Mas no Brasil ocorre um processo diferente do que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra. Enquanto que na Inglaterra... Responder, professor, a pergunta? Oi? Ainda é para responder como foi que o futebol chegou ao Brasil. Caramba, já vou falar pra você. Daí eu dou um gancho, daí você fala. Pode ser? Eu te dou um sinal discreto. Tá bom, sinal então. bem discreto. O que a gente vai perceber no Brasil é que, diferentemente do que aconteceu na Inglaterra, e que o futebol ele começou já sendo um esporte de massa, o futebol, quando ele chega no Brasil, ele é um esporte de elite. E que aos poucos ele foi se tornando um esporte de massa, um esporte mais popular. Primeiro de tudo, o futebol ele começou muito elitizado no país. Mas como é que ele chegou no país? Como é que ele chegou? Trazido por Charles Miller. Ah lá, agora que é pra criatura falar, a criatura fica dando risada. Perdeu, Everton. A gente teve o Charles era um estudante brasileiro, né, que foi para a Inglaterra, foi jogar na Inglaterra. Aí ele conheceu a prática, trouxe para o Brasil adaptado do jeito que ele achava interessante. Aí a gente começou a prática dentro da CM, não foi? Você misturou um monte de coisa aí. Mas fale, Everton, não vai falar agora? Vai pipocar? Mas ele já falou aí, né? O cara foi lá. Tá vendo? Perdeu. Aí o Brasil 2 bolas e sugeriu montar uma equipe de futebol, né? Pra fazer a prática do futebol. Fui cortado aí. O que é interessante de ver também nessa questão do Charles Miller, né? Essa é mais ou menos a história que você vê mais difundida aí, né? Mas a gente não pode entender ele como sendo a única pessoa, né? O único responsável.
Por que eu falo isso? Porque antes do Charles Miller chegar no Brasil, vindo da Inglaterra, com as duas bolas, o jogo de uniformes, a bomba de encher bola e as regras, já tinha futebol no Brasil. O futebol já era jogado. Tanto que se você pegar ali por esse slide, você vai ver lá que em 1746 existiu uma lei na Câmara Municipal de São Paulo indicando a proibição da prática de futebol nas ruas, porque ela era considerada uma prática causadora de desordem. Ou seja, você jogar bola na rua causava desordem. Então criou-se uma lei em São Paulo proibindo. Em 1880, os colégios jesuítas que existiam por todo o país também já tinham dentro de suas aulas o desenvolvimento de uma prática que envolvia essa questão do bater bola, né? Não teve uma repercussão muito grande, não foi muito difundido, mas eles já tinham aquilo que seria o jogo de futebol. Você, principalmente nas regiões portuárias, e aí você vai pegar a região sul do país, região sudeste, região norte, ou seja, no litoral brasileiro, sempre onde tinha porto, você tinha a prática do futebol. Por quê? Porque marinheiros ingleses, quando chegaram no Brasil, eles começaram a ensinar a populações ribeirinhas a prática do esporte, né? Tem até uma história que existia no Rio de Janeiro da prática do futebol em frente à residência da Princesa Isabel. Então a Princesa Isabel assistia às partidas de futebol no Rio de Janeiro. Mas qual que acaba sendo realmente a história que acaba sendo vendida, né? Você vai ter uma briga muito grande entre São Paulo e Rio de Janeiro, em tudo, na história do futebol. Desde as seleções, né, até a escolha dos melhores jogadores. Tanto que na mesma época, no Rio de Janeiro e em São Paulo, você tem a chegada de duas pessoas com bolas, com uniformes, com bombas para encher bola, com as regras, e que começaram a difundir o futebol. Você tem Charles Miller, que é filho de um inglês que vai estudar na Inglaterra e volta para o Brasil, para São Paulo, ou seja, um representante da elite paulista que traz uma modalidade nova, e o Oscar Cox, né, que é um inglês que vem trabalhar numa indústria têxtil no Rio de Janeiro e que começa a ensinar o futebol também, né, a difundir esse futebol no Rio de Janeiro, principalmente nas indústrias ali que faziam parte de um complexo. Então, o que você acaba vendo aí? Que pelo futebol ter iniciado de maneira elitista, você vai ver que a imprensa de São Paulo acaba ganhando essa queda de braço, e faz valer a história do Charles Miller como sendo a pessoa que trouxe o futebol para o país. Na verdade, o que a gente pode meio que entender do Charles Miller? O Charles Miller ele não acabou trazendo o futebol para o país, mas ele acabou sendo principalmente o primeiro dirigente de futebol brasileiro. Então, por que eu falo que ele acaba sendo o primeiro dirigente? Porque ele vem com os jogos de uniforme e o principal trabalho dele não foi nem tanto de ensinar a modalidade, mas principalmente foi de organizar os primeiros campeonatos, tanto que nos primeiros campeonatos que ele organiza, ao mesmo tempo que ele jogava pela equipe dele, ele era árbitro das outras partidas, né? Então você vai ver o Charles Miller sendo o responsável primeiro por organizar os campeonatos, formar uma primeira liga paulista de equipes, né, para que o esporte fosse um pouco mais organizado. Então a gente pode entender o Charles Miller não como sendo o responsável por trazer o futebol, mas o responsável por começar mais ou menos essa organização do futebol dentro do país, né? Deixa eu ver aqui. Sim, ele foi uma forma de incentivador do futebol, né? A partir da chegada dele, ele faz com que esse futebol começasse a ter uma visibilidade maior, né? E como que você faz para o esporte ter uma visibilidade maior? Você procura fazer com que ele seja difundido nos meios que são os responsáveis por determinar o que pode e o que não pode ser feito,
No caso da época dele no Brasil, quando ele chega e por ele ser um membro da elite paulista, o que ele vai fazer? Ele vai difundir esse esporte dentro da elite, né? Então você tinha, por exemplo, o jogo que acontecia e que dentro daquele espaço de jogo só entrava quem tinha permissão. Então não era qualquer um que podia assistir um jogo de futebol. Você só podia assistir uma partida de futebol se você fosse da elite. Se você não fosse da elite, você não participava, né? Uma coisa interessante, e aí você vai ter uma relação muito clara daquilo que é comum hoje em dia, principalmente para quem gosta muito do futebol. Nas cidades você vai ter os campeonatos de várzea, correto? O futebol, quando ele chega principalmente em São Paulo, ele é praticado aonde? Nas regiões de várzea, ou seja, nas regiões próximas aos rios de São Paulo, porque ali você tinha um terreno mais plano e com área verde suficientemente grande para você construir um campo de futebol. Então o futebol brasileiro ele começa um futebol na várzea, né? Na várzea por quê? Porque era uma região de várzea na beira dos rios. E aí você vai ter hoje a questão do futebol profissional e o futebol varziano, né? O futebol profissional daqueles que ganham para jogar e o futebol varziano aqueles que jogam por prazer representando o bairro. Mas voltando na questão da história, o que vai acontecendo com o futebol no decorrer do tempo? Ele vai se popularizando, né? Você vai fazendo com que aquilo que no primeiro momento era um esporte de elite, ele começa a se tornar acessível para as camadas mais populares, né? E aí, aquele documentário que eu mandei para vocês pelo link da HBO, assistam ele porque ele é bem interessante nesse sentido de indicar não só a questão de popularização do futebol, mas principalmente o momento em que você tem o ingresso, né, do negro dentro das equipes de futebol, né? Só para você ter uma ideia, esse Arthur Friedenreich, que é considerado o primeiro craque do futebol nacional, né, o primeiro indivíduo que teve destaque realmente pelo futebol, ele era filho de alemães, né? Na verdade ele era filho de pai alemão com uma mãe que era ex-escrava, né? Ou seja, ele tinha esse sangue europeu, mas também um pouco lá, metade do DNA dele também era considerado escravo. E assim, ele acabava meio que se diferenciando dos demais participantes, dos demais praticantes de futebol, não tanto pela cor dele, né, mas principalmente pelo cabelo. Então, você vai encontrar na história também muitos relatos de partidas de futebol que demoraram para começar porque eles estavam aguardando o Friedenreich conseguir alisar o cabelo dele com goma e com pasta para não mostrar que o cabelo dele era parecido com o cabelo de negro. Ou seja, você começa lá na origem do futebol, lá em 1910, né, 1920, na hora que ele começa a se popularizar, já essa existência do preconceito com o negro que prevalece quase que até hoje, né? E com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Você vai vendo que o futebol ele vai se transformando, né? Você vai tendo, por exemplo, o jogador de futebol tendo um destaque que permite a quem praticasse o futebol ter um reconhecimento perante as outras pessoas. Ou seja, você começa a ver que o futebol ele acaba servindo como uma forma de ascensão social, né? Na época lá, como é que você poderia ascender socialmente? Só se você fosse pertencente a uma certa elite, né? Seja uma elite política, uma elite industrial ou uma elite cultural. A hora que surgiu o futebol, ele não encaixa em nenhuma dessas três elites, né? Mas a partir do momento que o esporte começa a ser muito mais reconhecido, o que vai acontecer? Aquele jogador que começa a ter destaque pelas equipes, ele começa a ser reconhecido e com isso ele começa a ter determinadas vantagens dentro da sociedade que até então ele não tinha condições, né? Aí na foto, você tem uma foto da equipe do Bangu. Qual que acaba sendo a importância, por exemplo, da equipe do Bangu, do Vasco da Gama, para a história do futebol principalmente, né? E aí você vai ter a história do Corinthians também no estado de São Paulo.
a Ponte Preta no interior. O que acaba acontecendo com essas equipes de maneira mais Ô, Kleber, especial? Fale. quando você escreveu ali ascensão social e política, quando você fala da ascensão política, está se referindo, você falou, acho que numa outra aula, ao fato dos governadores e do Estado, no geral, começarem a ter interesse no esporte como uma prática financeira? É isso? Sim. Exatamente. Né? Na verdade, você vai ter o jogador tendo essa ascensão social e essa questão política a partir do momento que a classe política tenta se associar à imagem vitoriosa ou à imagem que traz uma visão diferente da política quando associada a um atleta, né? E esse atleta também acaba se beneficiando de certos favores que provavelmente advêm dessa troca mútua que vai existir, né? Então, isso acaba sendo interessante. Então, quando eu falo, por exemplo, da equipe do Bangu, da equipe do Corinthians, da equipe da Ponte Preta, da equipe do Fluminense, você vai ter, por exemplo, a equipe do Fluminense, que foi uma das primeiras equipes a colocar negros dentro do seu plantel profissional, né? E que era uma coisa proibida. Então, vocês vão ver pelo documentário lá, que na história do futebol, no futebol profissional, para disputar campeonato, duas coisas eram proibidas. Você ter negros, né? E a pessoa não está vinculada a uma empresa, então ela não podia ser profissional. Então, o começo do futebol no Brasil, ele era amador, você não podia ser profissional do futebol e você não podia ser negro, né? No caso dessas equipes específicas, você pega Bangu, Fluminense, Ponte Preta, Corinthians, você vai ter, por exemplo, as primeiras equipes que acabam aceitando negros dentro do seu plantel e também são as primeiras equipes que meio que tentam quebrar essa lógica, né, do futebol que vinha perdurando até então, dele ter essa necessidade de vinculação, dele não poder ser um jogador que se dedicasse somente ao futebol, né? Acho que o Fluminense também, que é conhecido como o time da virada, né? E por que ele acabava sendo conhecido como o time da virada? Porque ele aceitava todo mundo dentro do seu clube e não necessariamente ele tinha que ser funcionário, ele tinha que ser empregado, ou seja, as equipes do Fluminense elas não eram equipes muito boas de futebol, mas pelo fato deles só jogarem futebol, eles só treinarem, eles tinham um condicionamento físico melhor do que as outras equipes. Então, normalmente o Fluminense ele começava sempre perdendo os jogos dele, e conforme as outras equipes iam cansando, eles conseguiam manter um ritmo maior, eles conseguiam ganhar o jogo sempre de virada. Então é conhecido como o clube da virada, o time da virada, né? Então você vai vendo que esse futebol dentro do Brasil, ele começa como elite, daí ele vai se popularizando a partir do momento que ele vai se aproximando da população, com a inserção dos operários nas equipes que disputam, que representam nos campeonatos, a hora que você tem, por exemplo, a inserção do negro dentro das equipes de futebol, até chegar um ponto em que você tem a realização dos primeiros torneios mundiais, né? Então, você tem, por exemplo, a partir da primeira Copa do Mundo, que o Brasil manda uma equipe representando lá o país no Uruguai, lá, que não tem lá tanto sucesso, e outras Copas que acabam acontecendo, você vai ter no primeiro sucesso, na verdade, com o surgimento da Segunda Guerra Mundial e a impossibilidade, por exemplo, de existir um torneio na Europa entre seleções, e sobrando, por exemplo, o único continente que estava até meio que inteiro para se conseguir realizar esse torneio, o Brasil se oferecendo para sediar essa Copa do Mundo em 1950, né? E daí a classe política observa toda a comoção que existiu em torno desse evento que ia ser realizado.
Ou seja, como o futebol acabou unindo a população, né, o brasileiro em si, em torno de um objetivo que era não só sediar da melhor maneira possível a Copa do Mundo, mas também o carinho que acabava existindo em torno da seleção brasileira como a representante daquilo que seria o povo brasileiro. Então isso acaba sendo visto, por exemplo, pelos governantes. Então eles começam a se aproximar cada vez mais do futebol como uma forma de mobilização e também manipulação das paixões que existem em torno do brasileiro, né? Então você tem aí a realização da Copa de 50, em que o Brasil, para se mostrar como sendo um país que era digno de respeito, ele acaba construindo o maior estádio de futebol do mundo, né? Então, isso acaba meio que sendo uma forma do Brasil mostrar para o mundo que o Brasil existe, que o Brasil deve ser respeitado e que o Brasil deve ser importante. Eu creio que deva ser daí, por exemplo, que surge aquela história do Brasil, país em desenvolvimento, né? Nunca vi um lugar demorar tanto para se desenvolver. Nada, faz 44 anos que eu ouço que o Brasil está em desenvolvimento e não termina nunca esse desenvolvimento, né? Então você vai ter, por exemplo, essa Copa sendo realizada, o Brasil perdendo a final para o Uruguai, né? E aí começa aquele complexo que Nelson, como é o nome do autor lá, Nelson Rodrigues falava, do complexo de vira-lata do brasileiro, né? Por mais que ele tente fazer alguma coisa, ele sempre vai ser encarado como um coadjuvante, né? Então você começa a ter no Brasil determinadas reflexos que representam muito o que realmente acabava sendo a sociedade brasileira, né? Então, tudo aquele sentimento que foi criado em volta da Copa do Mundo e aquilo que eu falo para vocês que o Brasil não é o país do futebol, é o país que gosta de futebol, mas não pode ser considerado o país do futebol. Ela é bem claro, por exemplo, nesse slide aí, em que a gente mostra a foto do Barbosa, que era o goleiro da Copa de 50, né? E por que eu falo isso? Porque da chegada do futebol lá, do aumento da prática do futebol, das primeiras competições, dos primeiros torneios que foram realizados no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, na Bahia, essas coisas, até chegar à época da Copa do Mundo de 50, você tinha principalmente a figura do negro sendo tratada de uma maneira bem dúbia. Por quê? Ao mesmo tempo que aquele jogador negro ele era considerado um fator de desequilíbrio pelas equipes e considerado importante, ao mesmo tempo, por ser negro, ele sofria um preconceito muito grande, né? E a hora que você pega, por exemplo, na seleção de 50, que era a favorita para se ganhar a Copa do Mundo, e que tinha no seu plantel apenas 2 jogadores negros, né? Era o Barbosa, eu não vou lembrar o nome do outro jogador também que atuava, você tem toda a culpa sendo colocada em cima do goleiro, do Barbosa, porque ele não conseguiu defender a bola que foi o segundo gol do Uruguai, né? E a hora que você vê, por exemplo, o currículo, né, do Barbosa, você pode ver que ele era um goleiro de destaque, ele era um goleiro muito famoso, ele era um goleiro muito conhecido, né? Se a gente for fazer um comparativo do Barbosa lá em 50, a gente vai ter ele da mesma forma como foi o Dida na Copa de... e agora 2098, correto? Que acabava sendo também um goleiro negro. Se você for ver, depois de Barbosa, o Dida foi o outro goleiro negro que chegou a representar o Brasil numa Copa do Mundo. Em todas as outras Copas, você sempre teve jogadores brancos na Copa do Mundo, né? Então, ele falava, né, que a maior pena que existia no Brasil era de 30 anos e ele passou o resto da vida dele cumprindo pena por ele ter tomado um gol na final da Copa do Mundo. Então, a gente vai ver, a partir de 1950,
a seleção sendo realmente utilizada em torno de fins políticos, né? Você vai ter principalmente a seleção de 70 como sendo uma seleção em que a comissão técnica inteira era formada por militares, né? Então, ali diz lá, o Brasil do futebol é da ditadura, o Brasil se encontra no futebol e se perde na ditadura. Você já viram aquela frase do pão e circo, né? O que o povo precisa é Sim. de pão e circo. E era mais ou menos isso que a ditadura acabava promovendo no Brasil. Enquanto o pau corria solto nas ruas, né, impedindo liberdade de expressão, censurando a imprensa e promovendo todo tipo de barbárie, por outro lado, o brasileiro encontrava o pão e circo a partir do momento que ele assistia ao futebol e assistia os jogos da seleção. Então era aquilo que atenuava toda a opressão que existia em torno da população no país, né? Então, a hora que a gente olha isso, a gente começa a ficar um tanto temeroso, porque hoje a gente encontra muita gente falando disso de novo, né? Que seria interessante o militar no poder. Não é muito interessante, não. É perigoso isso, né? E aí, depois lá de 1960, né, de 64 até 1980, você tem ainda aí todo um problema político em torno não só da política do Brasil, mas principalmente em torno da constituição da seleção brasileira. Por quê? Porque existia uma briga entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? E nessa briga de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a briga maior ficava entre São Paulo e Rio, de modo que as seleções em si, elas faziam uma espécie de rodízio. Para um ano você só podia convocar jogadores paulistas, para outro ano você só convocava jogadores cariocas. Então você tinha esse rodízio que existia nas convocações, que faziam com que o Brasil nunca conseguisse realmente ter a sua melhor seleção. Que isso realmente acabou, na verdade, meio que caindo, meio que sendo quebrado, principalmente a partir das vitórias, né? Então você vai tendo lá as conquistas mundiais acontecendo e tal, e você acaba vendo que cada vez mais futebol e política eles acabam se aproximando, né? A partir do momento que você tem a abertura, ou seja, a redemocratização do país, você acaba tendo não só a redemocratização, mas você acaba tendo também um novo respiro em torno do futebol. Mas, Cleber, Eu? você falou que essa quebra de uma seleção ser só de paulista e uma só de carioca aconteceu quando o Brasil começou a ter títulos mesmo. E aí a política começou a ingressar definitivamente no esporte. Mas então teve algum momento que teve uma junção. Teve uma seleção que foi de paulistas e cariocas e mineiros, e aí deu certo. E aí o país abriu os olhos para essa possibilidade, certo? Sim. Você sabe quanto foi? Puta, cara, eu tenho pesquisado nisso aí, mas... Não, mas se não for relevante também não tem problema, mas por âmbito de curiosidade mesmo. Não, eu creio que tivemos 58, depois 62, em 66, que foi acho que a Copa da Inglaterra. Deixa eu só confirmar. Isso, em 66, que foi a Copa da Inglaterra, a seleção teve uma ruptura muito grande porque ela foi mesclada, ela foi feita metade de paulistas, metade de carioca. E aí, eu tenho essa história porque o pai, que é daqui de Sorocaba, ele jogou nessa Copa do Mundo e ele falava que não passava a bola para carioca, carioca não passava a bola para paulista. Uma coisa interessante, carioca reclamava que paulista foi para a Inglaterra só para fazer compra, paulista reclamava de carioca e carioca foi para a Copa só para fazer farra. Então era lá um grupo muito unido, e isso acaba
se resolvendo realmente a partir de 66, quando você tem a seleção de 70, né? Que aí você tem um grupo mesclado, mas de atletas mais maduros, né? Boa parte deles já com uma idade maior e que realmente acabam entendendo a importância que existe não só para o país, mas principalmente para eles em torno da Copa do Mundo, principalmente para eles eliminarem um pouco aquilo que ficou de imagem de 66, né? Que você tem lá o Brasil vindo de uma sequência boa, né? E tanto que 70 acabava sendo a última Copa, até chegar em 94, você pega aí 24 anos sem ter sucesso em Copa do Mundo, né? Isso aí pegando a história do futebol no Brasil, se baseando, por exemplo, na história da seleção brasileira, né? Então, a hora que você tem a questão da abertura política, você vai ter de novo, a partir dessa abertura política, a utilização da imagem da seleção brasileira como uma forma de mostrar que realmente agora tudo vai ser diferente, né? Então você pega lá, por exemplo, a seleção de 82 e de 86, que tinham como principal responsabilidade ter um resultado positivo numa Copa do Mundo para mostrar para a população ter mais ou menos aquela noção de não, realmente, agora que acabou a ditadura, né, agora que os militares saíram do poder e que nós temos um civil na presidência, o Brasil é outro. Só que isso acabou não sendo refletido em campo, né? O resultado acabou não vindo, o resultado em si esperado lá em 82, 86, ele vai surgir só lá em 94, né? E mesmo assim, né, um resultado que surge em 94, mas que a hora que você começa a olhar a realidade do Brasil, você não começa a observar uma evolução no que houve com relação ao desenvolvimento do país. O país continua sendo chamado de país em desenvolvimento, né? Então, por mais que o Brasil tenha melhorado no futebol, em outras áreas ele não teve muita modificação, né? Ele permaneceu praticamente o mesmo, né? A hora que o Brasil consegue lá ganhar mais uma Copa do Mundo lá na primeira Copa, que foi dividida entre dois países, a Copa da Coreia e do Japão, você também percebe que todo o clamor que existiu em torno do ganho do campeonato não trouxe nenhum reflexo, ou seja, continuou a política do pão e circo, né? Vamos fazer o povo ficar feliz. E isso acaba daí culminando com a Copa do Mundo do Brasil, né? Uma Copa que acabou realmente dividindo o país. Uma parcela da população era a favor da realização da Copa do Mundo, uma outra parcela entendia que não tinha como realizar uma Copa do Mundo, e o Brasil pegou uma sequência assim de eventos, né, para você ver como a classe política brasileira ela é terrível, né, porque o Brasil pegou uma sequência de eventos que, não sei se vocês perceberam, ela teve Copa das Confederações, Copa do Mundo, Pan-Americano e Jogos Olímpicos. Olha quanto de dinheiro não foi investido em estrutura e equipamentos esportivos para auxiliar esses 4 eventos no Brasil, né? Se você pegar aí de 2012 para frente, né? Se a Copa do Mundo foi em 2014, começou lá em 2010 a preparação para o evento, até você chegar nas Olimpíadas lá de 2016, né? São aí 6 anos praticamente de investimentos pesados em estádios, em estrutura esportiva, e que nós estamos aí em 2020, passado 4 anos da última Olimpíada, né, que foi realizada no Brasil. O que restou? O que sobrou? Não tem nada, né? Você vai ter um monte de estádio sucateado, né? Você vai ter toda a estrutura que foi utilizada nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que também foi sucateada. Você vai ter lá uma série enorme, uma quantidade grande de instalações que foram utilizadas só nos Jogos Olímpicos, depois elas foram fechadas e nunca mais foram reabertas para o público ou para ninguém utilizar.
Então a gente vê que todos esses eventos, todo o clamor que gira em torno da seleção brasileira, ela tem um fundo, que mexe com a paixão do brasileiro pelo gostar do esporte em si, mas que ele tem prazo de validade, né? Ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que essa seleção aqui de 2010 ela chegou a ser considerada uma ótima seleção, e a hora que a gente chega aqui em 2014, então, e que você assiste, por exemplo, no final de semana que passou agora, ela ganhando da Espanha, que era campeã do mundo, a Copa das Confederações, cria-se toda uma expectativa para uma Copa do Mundo que vai por água abaixo na hora do 7-1. Né? Então, você percebe que o brasileiro, eu sempre falo, o brasileiro gosta de ganhar, ele não gosta do esporte, ele gosta de quem ganha. Enquanto está ganhando, para ele está ótimo. A partir do momento que perde, não presta mais, né? Cai no esquecimento. Então, esse acaba sendo um problema que vai existir nas outras modalidades esportivas e no futebol, então, de uma maneira absurda, né? Muito maior do que a gente pode imaginar. Então, agora a gente fica aí, né, na expectativa. E esse é um viés de visão do desenvolvimento do futebol no Brasil a partir da seleção brasileira. Se a gente for, por exemplo, partir para o desenvolvimento do futebol pelos clubes, aí você vai ter uma outra história, né? Você vai ter também essa questão do esporte que vai se popularizando, você vai ter essa questão da formação de grupos de interesse que resolvem se unir em torno de uma agremiação, e a partir dessa agremiação você começa a desenvolver o futebol. Se você for ver, por exemplo, o Flamengo não é Esporte Clube Flamengo, não, nem Flamengo Futebol Clube. O Flamengo é Clube de Regatas Flamengo. Por que é Clube de Regatas Flamengo? Porque historicamente a principal atividade, o principal esporte do Flamengo até então era a vela e o remo, né? Então você tinha principalmente as equipes de remo do Flamengo com muito destaque, e desse clube de remo que você tem o surgimento do clube de futebol, você tem do departamento de futebol, e aí você vai tendo em outros lugares a mesma coisa, né? Em São Paulo, a partir do momento que você tem a dissidência entre um clube, que você vai ter a formação, por exemplo, de um clube de operários, um clube mais popular, que é o Corinthians, um clube que é da comunidade italiana, que é o Palmeiras, um clube mais de elite, que acaba sendo o São Paulo, né? O Vasco também é clube de regatas, se não me engano o Botafogo também, né? Tem também uma representação muito grande na questão do remo. A hora que você vem, por exemplo, para o interior de São Paulo, você vai ter também boa parte dos clubes que surgem girando em torno das indústrias têxteis, principalmente aqui na região de Sorocaba, né? Você vai ter, por exemplo, eu falei da história da Ponte Preta, e por que o nome do clube é Ponte Preta? Alguém sabe me dizer? Putz, eu sabia. Você sabia? Você tinha lá em Campinas, por exemplo, um bairro que era onde ficava a principal comunidade negra da região, ou seja, todos os negros que trabalhavam nas indústrias de Campinas, todos moravam num único bairro. E para ilustrar aonde ficava aquele bairro, para as pessoas evitarem a entrada naquele bairro, você tinha que passar por uma ponte, e aquela ponte era pintada de preta, né? Então, você passou da Ponte Preta ali, só vai ter negro. Então, eles criaram o clube da Ponte Preta, né, onde só tinha negros dentro do clube. Então, você vai ver essa questão da formação dos clubes de futebol, principalmente por essa associação que existe de grupos de interesses comuns, né? Então, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, e por aí afora vai, né?
Então a gente vai ver que é difícil você explicar o futebol no Brasil pegando uma vertente só, né? Você vai ter essa questão da vertente da seleção brasileira, que é muito forte a aproximação com a questão da política. Você vai ter essa questão vertente da origem a partir dos clubes de futebol, né? Essa questão do surgimento dos clubes no interior do estado, também ligado a principalmente a indústria têxtil e a ferrovia, né? Então você pega Sorocaba, Campinas, são duas cidades que tiveram um desenvolvimento muito centrado nessa questão da ferrovia que ligava a capital e também a indústria têxtil. Então você vai ver que a gente pode pensar, por exemplo, o futebol a partir de uma vertente escolar, né, de como que ele acaba chegando dentro da escola e se desenvolvendo dentro da escola, né? Então é mais ou menos por aí. O Grêmio de Porto Alegre tem uma nomenclatura diferente. Do Grêmio. Deixa eu ver aqui. Não lembro agora do Grêmio. Grêmio Futebol Porto Alegrense. Né? Não tem assim nada que a gente consiga entender relacionado a alguma outra prática, né? Eles só trazem a forma como é escrita lá na Europa o futebol, né? Aí, para a próxima aula, para a próxima semana, a gente vai pensar um pouco a respeito dessa questão do futebol feminino, da questão da inclusão da mulher no futebol, né? Da chegada da mulher no futebol. Por que eu falo disso, da questão da chegada da mulher no futebol? Porque as meninas podem até ficar bravas comigo, mas não sou eu, é a história que diz isso. As primeiras partidas de futebol feminino, elas eram encaradas como se fosse uma modalidade circense, né? Era uma questão de entretenimento, né? Era uma forma de trazer diversão a hora que as pessoas assistiam, os homens principalmente assistiam uma partida de futebol, mas que com o passar do tempo isso tem procurado ser modificado, né? A luta pelo reconhecimento da mulher dentro do esporte, ela não é de hoje, né? Então, se você for analisar a última Copa do Mundo também de futebol feminino que teve, uma das principais reivindicações que existiam entre as jogadoras era da igualdade de salários entre o futebol masculino e o futebol feminino. Por que o futebol masculino, as cifras que giram em torno dele são muito maiores, N vezes maiores do que as cifras que giram em torno do futebol feminino? A hora que a gente vai fazer uma comparação, por exemplo, entre o futebol, por que o futebol brasileiro feminino não consegue ter o mesmo destaque que acaba tendo o futebol masculino? Por que o futebol feminino brasileiro não consegue ter o mesmo desempenho que tem o masculino, né? Por que o futebol feminino não consegue ter o mesmo clamor, sensibilizar a população da mesma forma que o masculino sensibiliza? Por que não foi feriado na Copa do Mundo feminino e no masculino é feriado, não precisa trabalhar quando tem jogo da seleção, né? E por que em outros países do mundo não acaba sendo assim? Por que na Suécia, na Alemanha, nos Estados Unidos, por exemplo, as equipes de futebol feminino têm um desenvolvimento e um desempenho bem superior a das outras seleções, né? Então é isso que a gente vai procurar discutir na próxima semana, né? Ficou alguma dúvida? Não. Weber, queria te perguntar da plataforma, cara. O que tem a plataforma? Você fez anotações lá na unidade 6 e na unidade 7, mas eu não entendi exatamente o que você pediu. Eu não fiz anotação nenhuma. Como não? Na anotação? Quando você abre a saga, na unidade 6, está escrito lá, futebol, campo de jogo e regras básicas. Peraí, vamos lá, já entendi isso. Deixa eu só achar aqui onde está
a saga para mim. Eu não entendi se era uma tarefa, se era algo que você ia falar na aula. Não, é o que eu vou trabalhar em aula. Na verdade. Ah, tá. Então a gente está aqui, ó. A gente está trabalhando história, evolução, e semana que vem é o futebol feminino. Aqui Tá, entendi. seria a sequência do conteúdo, né? E o que eu cheguei a comentar com vocês. Alguns professores vão continuar trabalhando em conjunto com plataforma Saga e aulas live, outros professores vão ficar só com Saga, outros vão ficar só com live. Eu prefiro só continuar com live porque eu entendo que a carga de trabalho para vocês é muito grande, né? Então, é aula live, mais os exercícios, mais o desafio, depois chega na semana seguinte, e aí, entraram lá, ou tem que entrar, tem que responder, então acaba sendo uma cobrança muito grande dentro do semestre, né? E nada, vocês têm aula com mais 5, 6 professores, imagine 5, 6 na sua meia, falando a esse respeito, e a plataforma Saga em si não é uma coisa que você senta e você consegue resolver, você demanda tempo, né? Eu tenho alguns alunos que já relataram para mim que eles gastaram praticamente 1 hora, 2, até 3 horas em uma unidade para conseguir ler, fazer o desafio, ou seja, fazer ela do jeito que manda o script. Então você pega aí, Demorado mesmo. são 5, vamos lá, 5 professores. Se você gasta 3 horas em cada unidade, você vai gastar aí 15 horas só em plataforma. Mais 1 hora, 1h30 de aula live que a gente está tendo todo dia, né? Aí você já está tendo aí quase que o dobro de carga de trabalho do que você tinha quando era o presencial, né? Então a ideia minha da 6 e da 7 é só pontuar o que vai ser trabalhado, e aí os links, alguma coisa que se alguém quiser ir atrás para se informar, se preparar para a aula, aparece. Então você pega aqui, por exemplo, campo de jogo e regras básicas. Tá aqui o link da CBF, onde você vai ver o livro de regras. Não, beleza. É que quando eu li a unidade 7, eu fiquei pensando que era tipo um exercício que a gente tem que fazer, entendeu? Não tem. A minha esperança, a minha expectativa é quando chegar, por exemplo, a unidade 7, a gente consiga fazer essa unidade 7 na prática. Amém. Né? A gente consiga fazer essa unidade na prática, né? Mas vamos aguardar, né? Vamos com calma, né? Muita calma nessa hora. Beleza. Era isso, mano. Beleza? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu queria fazer na verdade, uma pergunta, não é nada relativo com o esporte, só achei interessante. É em relação da postura dos jogadores para foto, isso é desde o começo, aquela postura em fileira, onde são a primeira fileira embaixo e a segunda em cima. Isso tem desde a primeira foto, onde tem o futebol. Se você tem alguma coisa sobre por que é assim. Primeiro, porque era o que dava para caber na máquina, né? Então você pega as primeiras máquinas fotográficas, elas não permitiam um ângulo muito amplo para fotografia, né? Então, para você fazer todo mundo caber, o que acabava acontecendo? Você colocava os atacantes em pé e os defensores agachados. Então você conseguia meio que identificar, na verdade, quem era quem na história. E isso historicamente foi sendo reproduzido. Deixa eu só ver aqui uma coisa numa foto aqui, deixa eu ver se é ela que eu tenho. Ah, não, não é. Aqui, é essa foto aqui. Se você for observar, vou compartilhar com vocês uma outra coisa interessante, e daí eu estava assistindo um vídeo no YouTube, eu acabei vendo, vou só copiar aqui para ampliar. Acho que eu sei o que você vai falar. Que é essa foto aqui da seleção de 94, que é a única foto de seleção que existe em que estão todos os jogadores que foram convocados para a Copa do Mundo, presentes nela, na final. Então essa é a foto da final do Brasil. Se você for olhar todas as outras fotos, só está o time titular. E nessa foto você tem todos os jogadores do elenco presentes, né? Todo mundo que foi convocado está presente nessa foto aí. Então essa aí acaba sendo um tanto quanto interessante. Normalmente você teria só... Pro outro jogador, né, que estavam em campo, e quando foi tirar foto, ele entrou no meio e falou: não, imagina, eu entro no segundo tempo, faço o gol e depois sai a foto no jornal, não tô lá. Tem essa.
Na verdade, ele falou o seguinte, viu, se a gente não sair nessa foto, ninguém vai lembrar da gente. Vamos lá, que pelo menos na foto aparece, né? Mas é bem isso. Acabou sendo uma característica, de você meio que tradição, né? Uma tradição do futebol de você pontuar, os jogadores, um grupo agachado, um grupo em pé, para você conseguir fazer ele encaixar dentro do que é o ângulo da máquina, dentro do que é a possibilidade da máquina fotográfica em registrar. Beleza? Mais alguma coisa? Beleza. Não? Tranquilo então, povo. Então, ficamos combinados assim. Na próxima semana a gente vai falar do futebol feminino. Uma boa semana para todos. Um abraço, né? Dúvidas, se vocês tiverem, mandem um e-mail pra gente aí. A gente vai ajudando vocês sempre que possível, né? As respostas dos e-mails estão sempre rapidinhas. Se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa, não fiquem andando pela rua aí à torto e direito. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima semana.